Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Olha eu mais uma vez aqui e hoje nós vamos falar sobre técnicas necroscópicas, necroscopia. As técnicas que foram desenvolvidas pelos grandes patologistas, ao longo da história e que hoje são bases fundamentais que usamos até a atualidade, No contexto atual, essas técnicas são empregadas até hoje. Como eu disse nas aulas anteriores, se não me falhe a memória, as técnicas necroscópicas elas são arcaicas, não se evoluiu muito, mas são extremamente eficazes e usadas até os dias de hoje. Então, hoje nós vamos conhecer mais sobre as técnicas, um pouco da história e como essas técnicas são usadas, em que momento elas são usadas, quem as inventou, enfim. Vamos fazer um passeio aí pelo mundo da patologia, ok? Então vamos começar. Bem, quando se fala de técnicas necroscópicas, também não podemos deixar de falar das pessoas que as inventaram, das pessoas que a aprimoraram. Então, eu tenho aqui na minha árvore da necrópsia, na minha árvore, na escala sequencial, todas as pessoas que contribuíram para que as técnicas necroscópicas fossem fundamentadas da maneira como é hoje. Então, historicamente dizendo, quem começou, assim, como base, se bem que ele é considerado como o pai da patologia, na antiguidade, foi Antônio Benivieni. Antônio Benivieni, gente, ele foi um padre, e ele às vezes era requisitado para fazer alguns estudos nos cadáveres que morriam, E isso, quando ele era requisitado, ao fazer o estudo, ele precisava fazer a necrópsia. Então, foi a partir desse momento que ele começou a perceber que a necrópsia poderia ter um embasamento mais técnico, que ela poderia ter um embasamento mais científico. Então ele começou a solidificar dentro da patologia esse conceito de necrópsia, que você tinha que descobrir algo, você precisaria de manipular aquele cadáver. E foi assim que começou a surgir a necrópsia quanto ciência, certo? Após Antônio Benivieni, teve muitos outros, mas os principais são esses aqui. Teve Giovanni Morgani. Bem, Giovanni Morgani também, ele era na época, ele era um magnata, mas ele tinha um lado muito científico. Ele não tinha aquele lado muito religioso, ele não era preso a religiosidade da época, porque dizia que você não podia violar o corpo, que isso era pecado, você ia para o inferno. Com ele não tinha disso. E o Giovanni Morgani, ele fez grandes estudos, inclusive para determinação de enforcamento, estrangulamento, esganadura, Tem até um achado patológico, um achado de necrópsia, que foi ele que relatou pela primeira vez, que hoje recebe o nome dele, que é o sinal de Morgani, que é quando o ocioide ele dobra, ele cruza por conta da constrição mecânica que o pescoço sofre. Nós vamos ver isso em detalhes nas nossas aulas de traumatologia. E após Giovanni Morgani, veio Carl von Hochstank. Esse sim começou a sistematizar a necrópsia. Ele fez protocolos, ele fez um roteiro, como deve ser seguido para que haja uma necrópsia para uma análise, Após ele, em sequência, vieram esses outros três: Rudolf Virchow, Maurice Letour e Anton Gon. Então, gente, hoje as técnicas necroscópicas, as técnicas que usamos
até os dias de hoje, as mais importantes são desses 4 camaradas aqui: Hochstank, Virchow, Letour e Ghon. Então, a gente vai ver nos livros, textos, vai ver nas provas, veremos em vários lugares que as 4 técnicas hoje aceitas são Hochstank, Virchow, Letour e Ghon. Agora nós vamos estudar cada uma delas para saber qual a diferença que tem uma da outra, né? Então vamos lá. Bem, vamos começar com a técnica de Hochstank, né? Do Sir Hochstank. O período dele foi de 1804 a 1878, esse foi o período que ele viveu, né? E a técnica de Hochstank, gente, ela é uma técnica bastante interessante porque ela preconiza o seguinte: esta técnica, os órgãos todos são deixados in situ, ou seja, todos os órgãos são deixados dentro das cavidades do cadáver. Você não os retira para fora para fazer a análise. Então o Hochstank ele fazia a abertura das cavidades, correto? Analisava os órgãos no interior, in situ, faziam vários cortes nos órgãos dentro do cadáver. Eles não removia os órgãos para fora, né? Executava todos os cortes internos e depois ele os retirava. Depois dos cortes feitos no interior, ele os retiravam para fora um a um para completar a análise, né? Para completar o exame que ele queria fazer naquele momento. Essa técnica do Hochstank, ela é semelhante à técnica de Virchow, correto? Só que Virchow remove-se os órgãos. Hochstank não removia. Ele analisava tudo dentro do cadáver. Fazia os cortes necessários e só então os retirava. Essa ficou conhecida como a técnica de Hochstank. Então essa é uma técnica necroscópica, né? Uma técnica que ele criou para fazer uma análise, né, do que ele queria ver, mas dentro desse padrão. Ele preconizou, ele estipulou esses padrões, e esses padrões ele os aplicava na medida que ele ia proceder uma necrópsia. Então, gente, simples assim. Hochstank, ele examinava os órgãos in situ, no interior do corpo, uma por uma, certo? Executava vários cortes em todos os órgãos internos e depois serem retirados um a um. Então ele analisava dentro, fazia os cortes necessários, depois retirava um a um e examinava. Técnica de Hochstank. A diferença de Virchow é que Virchow removia o órgão inteiro para depois analisar. Isso aí nós vamos ver logo na sequência, ok? Então, essas são as técnicas de Hochstank. Simples assim, né? Tudo que eu falar a mais é relacionado com a história do nosso camarada aqui, que tanto contribuiu, tanto para a patologia quanto, né, para as técnicas de necrópsia, né? Mas o essencial é isso. É como a técnica dele era procedida. Agora vamos ver a técnica de Maurice Letour. Como é que ele faria, né? Maurice Letour viveu no período de 1853 a 1929. Bem, o Letour, ele viscerava em um único bloco. Ou seja, as vísceras, quando a gente vai fazer uma técnica necroscópica, ontem nós aprendemos sobre as cavidades, né? Então, as cavidades, né, craniana, torácica, abdominopélvica, ele removia tudo de uma vez só. Então, quando você separa os blocos, tipo, os órgãos da cavidade torácica é um bloco, bloco da cavidade abdominal é outro bloco, o bloco da cavidade, né, pélvica é outro bloco. Ele não, ele removia em um único bloco todo. Ou seja, ele fazia, gente, uma dissecção, ele fazia uma incisão debaixo do mento, certo? Aqui abaixo do queixo.
procedia com a incisão. E aí, logo, esse senhor aqui, ele removia na direção antero-posterior. Então, o que ele fazia? Ele fazia a incisão, ia lá acima aqui da cratura. Ele não retirava a língua, tá? Ele não retirava a língua. Ele ia na junção acima do ocioide ali, fazia uma secção, né? Ia liberando os músculos do pescoço, liberando a traqueia e o esôfago, a qual a língua estava ligada. E aí, quando ele liberava, ele fazia um corte. Fazia o corte ali, ele não retirava a língua. E depois disso, ele continuava a dissecção. Aí ele vinha descolando os órgãos do mediastino, da cavidade, né, torácica, da cavidade abdominal. Por final, ele, quando estava chegando ao reto, ele amarrava, né, a última porção do intestino grosso e fazia a separação. E removia o bloco inteiro, né? Então, isso ele vinha liberando todos os órgãos. Pâncreas, estômago, intestino delgado, grosso, né? Eram removidos toda a seção abdominal através do mesentério. Então, gente, ele fazia uma evisceração completa do cadáver. Aí, ele procedia com a análise. Feito isso, a técnica de Letourneau estava aplicada. Então foi com base nisso que Letourneau fez a dissecção dele. Então Roxtank analisava dentro do cadáver. Cortava, fazia análise, depois retirava um por um. Letourneau não. Nada dentro do cadáver. Retirava tudo de uma única vez para fazer o exame, né? Após a técnica de Letourneau, a gente também vai poder ver a técnica de Ghon, que inclusive é a técnica usada até hoje. Usamos bastante a técnica de Ghon. Todas as 4 técnicas são muito utilizadas, mas depende muito da ocasião que você quer utilizá-la, né? A técnica de Ghon, ela disseca em blocos. Ela não retira um único bloco, ela não eviscera as vísceras por inteiro. É bloco a bloco. Ou seja, ele retira os órgãos cervicais, os torácicos, abdominais e do sistema urogenital, né? Então são removidos todos em blocos separados. Em necrópsias ou autópsias clínicas, é o mais usado até hoje. Remove os blocos para fazer os estudos com as partes de cada bloco, para que você não tenha que analisar como um todo. Então, Anton Ghon preconizou, né, estabeleceu essa técnica. E aí, gente, o método dela é fácil e rápido e tem uma vantagem, porque tem a preservação das estruturas anatômicas dos órgãos a serem retirados, ok? Então você tira, então, tá, vamos lá, Letourneau inteiro, Roxtank dentro do cadáver, Anton Ghon, blocos divididos, bloco da cavidade torácica, bloco da cavidade abdominal, bloco da cavidade urogenital, da cavidade, né, dos órgãos cervicais, né, cérebro, tudo separadinho, nada junto, ele não retirava em um único bloco. Então, essa é a técnica de Ghon. Facinho, né, gente? Então, esse cidadão viveu no ano de 1866 a 1936. Foi ele que preconizou a técnica da dissecção em blocos. E, finalizando a nossa técnica, nós temos a técnica de Rudolf Virchow, né? Ele é um ícone, assim, um imortal da patologia. Ele contribuiu muito para a patologia, para a evolução da patologia, né? Até tem pessoas que consideram ele, Virchow, né, autores, como o pai da patologia moderna. Se Antônio Benivieni era o pai da patologia, ele é o pai da patologia moderna, né? Quando a patologia se estruturou enquanto ciência, ele contribuiu demais para a modernização. E a técnica dele era da seguinte forma: os órgãos eles eram removidos um a um. Ele fazia a incisão no cadáver, abria,
expunha todas as cavidades, ia tirando órgão a órgão, certo? Pesava, examinava todos separadamente, né? Com uma incisão biacromial externo suprapúbica. Prestem atenção, vou dizer de novo: biacromial externo suprapúbica. Esse é o nome da incisão em Y que veremos em breve. Então, ele aplicava a incisão biacromial externo suprapúbica, né? Ou incisão em Y, como queiram. Removia os órgãos com uma rápida dissecção posterior, dissecava os órgãos muito rápidos, removia um a um, pesava, estudava-os, analisava-os separadamente, certo? Mas essa técnica dele tinha uma desvantagem, né? Que cabe a nós dizer aqui. Ele destruía um pouco as relações anatômicas. Então, às vezes, você queria entender a conexão de um órgão para com o outro, ali era destruído por conta da remoção. Mas é uma técnica espetacular. Ela é mais comumente usada, presta atenção. Ela é mais comumente usada justamente em casos de necrópsia forense, que é a investigar mortes de causa externa, acidentes, homicídios, suicídios. Por quê? Porque quando você vai fazer uma análise, uma necrópsia nesses tipos de caso, você tem que, lógico, sempre ter cuidado para preservar o máximo que você puder ali as lesões, porque são evidências, né, que só fazem parte da dinâmica do crime, do acidente, que seja. Mas a técnica dele, como ela é individualizada, é um a um, é pesado, né, e ela destrói as relações anatômicas, ela é usada para justamente no âmbito forense, porque são necrópsias menos complexas, são bem menos complexas do que uma necrópsia de cunho patológico, onde você tem que investigar uma doença, né? Um infarto, um câncer, uma doença que acometeu um órgão, sendo ela bacteriana ou viral, né? Então, ela é comumente. Então, olha aí o cara que preconizou a necrópsia forense. Então, essa é a técnica. E o que é interessante do Virchow é que ele tem todo um roteiro a ser seguido de como ele procede para você realizar a técnica dele, certo? Então, vamos ver como ele faria isso. A técnica de Virchow, ela consiste em 15 passos, receita de bolo, fácil, certo? Aqui nós vemos ao lado aqui como os órgãos individualizados que preconizam a técnica de Virchow. Então, a primeira coisa dele, inspecionar o conteúdo abdominal, né? Ele inspecionava primeiramente, ele fazia a incisão lá em Y, expunha todas as cavidades, né, torácica e abdominopélvica, e ele inspecionava o conteúdo abdominal. O que tinha no conteúdo abdominal? Depois, ele inspecionava a cavidade pleural. Primeiro ele começava na barriga, depois ele subia para o tórax. Aí ele abriu o pericárdio e removia o coração. Abria o pericárdio, analisava ali o saco pericárdico e analisava o coração. Retirava o pulmão esquerdo e depois direito. Ele não retirava os dois de uma vez. Ele fazia uma análise individualizada. Avaliava faringe, esôfago e traqueia. Depois, paratireoide e tireoide. Remoção do baço. Avaliava a desobstrução das vias biliares. Remover o intestino. Aí ele vinha removendo os intestinos. Grosso, delgado. Após isso, ele removia o fígado. Removia pâncreas. Desencapsulava rim e glândulas suprarrenais. Né? Fazia a dissecção dos ureteres. Dissecava as estruturas pélvicas. E inspecionava e abria as grandes artérias e veias, né?
Aí ele inspecionava a aorta, cava, enfim. Esses são os 15 passos e é a técnica de Virchow. Então, gente, a gente falou sobre as 4 técnicas necroscópicas: Hochstank, Letoul, Ghon e Virchow. São essas consideradas mundialmente, né, e é isso que vem nos livros, as técnicas preconizadas desses 4 grandes da patologia que preconizaram as técnicas. Após isso, com base nas 4 técnicas, né, com base nas 4 técnicas do Hochstank, Letoul, Ghon e Virchow, o exame necroscópico também, gente, ele se divide em 2 momentos na medicina legal: na inspeção externa e na inspeção interna. A inspeção externa, gente, ela é importante porque ela é muito mais importante para as necrópsias forenses do que para as necrópsias patológicas, a menos que tenha ali uma doença muito explícita. Mas para nós, ela é mais vantajosa na necrópsia forense, que também chamamos de perinecroscopia. Você faz a perinecroscopia do cadáver para quantificar as lesões, os achados externos naquele corpo, né? Então, esse exame necroscópico, ele assume um valor de alto significado. Porque se você vê uma lesão, uma perfuração por uma arma branca, você quantifica ali, já é um norte para você, quando fazer a necrópsia para realizar o exame interno, você já tem uma noção do que vem a ser, você já tem uma noção do que você vai encontrar, porque para as necrópsias, os exames externo e interno, você tem que saber o que você vai fazer, você tem que saber o que você vai procurar. Você não pode simplesmente fazer uma coisa aleatória, vai abrir, vai tentar achar que você não vai conseguir às vezes nem encontrar. Então, o exame externo, tá aqui, ó, nossa colinha, que nas necrópsias patológicas é importante, o exame externo do cadáver. Muito mais será nas necrópsias forenses, em que este exame assume um valor mais significativo ou de alta significação. Ou seja, você vê uma lesão externa, você já tem uma noção do que pode acontecer internamente. Saindo da externa, a gente entra para as lesões internas. E na inspeção externa, a gente vai estudar cinco momentos, que é o que eu chamo de A a E, que é o quê? O exame da cavidade craniana. Nós vamos abrir a cavidade craniana. O exame da cavidade torácica e abdominal. O exame da cavidade vertebral. O exame dos órgãos do pescoço. E para finalizar, o exame das cavidades acessórias da cabeça, né? Então, o exame interno, você vai analisar todas essas cavidades, todos os órgãos que ele compõe, para você chegar na sua análise. Então, o exame externo e o exame interno compõem o exame necroscópico. Lógico que baseado nas técnicas dos nossos grandes mestres ali, Hochstank, Letoul, Ghon e Virchow. Com base nas técnicas deles, nós fazemos as incisões, procedemos com as aberturas das cavidades do cadáver e damos sequência ao exame, ok? Então vamos começar com o exame externo. Bem, o exame externo, gente, ele se divide em 2 momentos, né? O exame do conjunto e o exame dos segmentos. Ora, professor, mas o que é que vem a ser isso? O exame do conjunto e dos segmentos. É super simples. Em medicina legal, o exame do conjunto, gente, ele descreve todos os elementos para uma identificação, principalmente nos casos onde são de cadáveres desconhecidos, né? Então, às vezes o cara não tem uma procedência, que foi o que nós falamos lá na nossa aula
anterior, né, nas aulas anteriores lá, as indicações da necrópsia. Uma delas é proceder justamente em cadáveres não identificados, né? Olha ela aparecendo aqui de novo. Então, em caso de cadáveres desconhecidos, e a descrição dos sinais de morte, né, que começam a evidenciar depois de 6 horas da morte, que são os fenômenos cadavéricos, que veremos mais à frente. Então esse é o exame do conjunto. Identificar lesões, fazer a identificação do cadáver, né, relatar os sinais de morte. No exame externo é chamado de exames do conjunto. Você vai ver o cadáver, que você vai ter uma visão holística sobre ele, sobre o todo ali, né? E após isso, o exame dos grandes segmentos, que aí cai já na parte interna, que é o quê? Analisar descrição dos segmentos da cabeça, do pescoço, né, cabeça, tórax, abdômen, membros inferior, superior, dorso, genitália externa e por aí vai. Que é isso aí já está incidido em quem? No exame dos grandes segmentos. O exame interno. Então, conjunto dos exames. Procura o quê? Identificar, relatar fenômenos cadavéricos, né? Fazer a identificação do cadáver, quantificar, identificar as lesões que ali foram produzidas naquele corpo. Feito isso, exame dos grandes segmentos. Aí você vai olhar tórax, órgãos da pelve, órgãos abdominais, para você fechar o seu estudo. Então, a necroscopia externa consiste basicamente nesses dois tópicos. Então, esse aqui é só um exemplo rápido para você ver, né? Isso aqui são feridas cortocontusas, né? Que foi produzido pela haste do martelo. Então, aqui eu consigo quantificar as lesões. Então, o exame externo permite o quê? Analisar as lesões, contá-las, quantas são, a morfologia delas, né? Profundidade, comprimento da lesão, quando dá para ser medida. Basicamente é isso. Então isso aqui consiste o exame externo, ou perinecroscopia, como queiram chamar. E aí a gente passa para as necroscopia interna, certo? E aí a gente vem dividindo, lógico, por cavidades, né? E aí faz as separações em blocos, que é usando a técnica de Gon, ou a que mais for adequada ali para a ocasião, Vicho, Letule, Hochstank, né? Na cavidade torácica, com o cadáver colocado em decúbito dorsal, com as espáduas calçadas por um cepo, né? As espáduas são escoras de madeira que você coloca, né, na cabeça para você proceder com a incisão bimastoide ou retroauricular, que veremos mais adiante. Mas hoje em dia quase não se usa, porque hoje em dia as mesas de necrópsia elas já vêm com as almofadas ou travesseiros que prendem a cabeça para você realizar o corte. Ok? E dessa maneira, gente, você prende o pescoço e inicia a incisão biacrômio externopubiana ou mentopubiana. Vão decorando esses nomes aí, porque as incisões em I, em Y, tem esses nomes esquisitos aí. Então, incisão biacrômio externopubiana. Biacrômio externopubiana. Mentopubiana. Você procede uma incisão na região mentoniana, né, abaixo do queixo, e desce até a região pubiana. Isso, cavidade torácica e abdominal, evidente. A cavidade craniana, você prende a cabeça do cadáver à mesa e faz uma incisão bimastoide, ou seja, uma incisão que vem de um lado da orelha ao outro. Essa é a incisão bimastoide, ou retroauricular, né? Porque pega atrás das aurículas e você procede com a incisão. É como se fosse uma tiarinha, passa o bisturi ali, ok? E aí, lógico que você tem que sempre, gente, sempre, se você, independente da incisão e da região que você for fazer, sempre desviar da lesão. Nem que o corte fica meio torto lá. Você está fazendo isso certinho, de repente tem um buraco tem um orifício aqui, um buraco de um objeto que perfurou, desvia. Tem que desviar, tá? Porque senão você some com a lesão, ok?
não é nada interessante em necrópsia forense, porque aquilo ali é uma prova, ok? Não devemos sumir com provas. E aí você começa a estudar. E aí vem as cavidades, né, os órgãos do pescoço. Você amplia a incisão, rebate a tela subcutânea para o lado e o outro. Cuidado sempre para observar infiltrações hemorrágicas, infiltração no tecido, alguma lesão grave em algum órgão ali do pescoço. E sempre, como possível, né, as roturas das fibras musculares, principalmente nos casos de traumatismo no pescoço, ou seja, enforcamento, esganadura, estrangulamento. Então você procede, né, você sobe com a incisão no pescoço. Mais à frente a gente vai ver algumas 3 técnicas mais usadas para incisão de pescoço. E assim você consegue proceder com a necrópsia. Esse aqui é um exemplo, né, da abertura da cavidade torácica e abdominal, né? E você vê os pulmões, né? Aqui ao meio o saco pericárdico, fígado, estômago, algumas alças do intestino, né? O diafragma. É assim que a gente vê quando procede uma necrópsia. E aí, no dorso, né? A gente procede o quê? Com a cavidade vertebral, né? Coloca-se o cadáver de decúbito ventral sobre os 2 cepos, né, as mesas, faz uma incisão ao longo do processo espinhoso, aí você remove o processo espinhoso, desde a protuberância occipital até o cóccix, né, então desde a protuberância occipital até o cóccix, e aí você consegue fazer a análise da medula espinal. E aí você pergunta, professor, mas para quê? Simplesmente, você precisa avaliá-la para poder ver se tem alguma lesão, algum trauma, né, na medula. E para finalizar, as cavidades acessórias da cabeça, né, que são quem, gente? As órbitas, as fossas nasais, o ouvido, né, seios frontais, maxilares, esfenoidais. E essas cavidades acessórias, elas são bem chatinhas de você ter acesso a elas, porque você necessita de muita habilidade, até porque se você vê lá nos nossos erros de necrópsia, não é interessante ficar fazendo incisões desnecessárias. Então você tem acesso, e esses acessos às cavidades acessórias do crânio são feitas na base do crânio, por dentro, né? Feito isso, você pode analisar lá nervo óptico, as fossas nasais, ver o que aconteceu, se tem um trauma ali, se deixou de ter um trauma. Então, esse é a necroscopia interna, as cavidades que são analisadas. Finish. Outra coisa importante, exame das vestes, porque as vestes, gente, elas nos mostram muita coisa que às vezes não está no corpo do cadáver, no corpo do indivíduo que sofreu alguma injúria, seja do que for. Mas as vestes dizem alguma coisa. Então, você fazer a inspeção do conjunto é muito importante, como a gente pode ver aqui, marcas de tiro e manchas de sangue, né? E você procede peça a peça. Não, descreva tudo, tem que descrever a veste, como ela é feita, por quê, tipo de tecido, né? Caso souber, que também ninguém aqui é especialista em tecido, mas se souber é bom relatar a cor, né? A disposição dos botões, etiqueta, o estado de conservação da roupa. Todos esses detalhes vai te auxiliar no momento do exame. No caso, o exame das vestes é por o exame externo, né? E aí você destaca as manchas de sangue, tonalidade, a localização, né? Os orifícios de saída e entrada produzidos por projétil de arma de fogo, que são os conhecidos PAF, né? O contato com o corpo, a presença de fragmentos de pele levados pela bala. Exame dos bolsos também, gente, para poder ser encontrado algum objeto, documento ou qualquer coisa que seja importante para esclarecer aquela situação. Então, o exame das vestes faz-se muito necessário. Tanto é que você deve preservar as vestes. Num cadáver chega para você fazer uma necrópsia,
Você não tem que chegar lá e já cortando a roupa do cara e tirando de qualquer jeito e jogando no cesto de lixo. Não, não é assim. É necessário que se tenha um cuidado, né? Eu recomendo assim cortar a mesma roupa quando de fato não tem necessidade alguma de analisá-la, né? E de preferência corte de uma maneira que você consiga remontá-la depois para poder fazer o exame posteriormente. Caso não, é melhor que não corte, né? Para que você veja todas as disposições da peça para que seja realizada uma perícia com qualidade. Eu tenho uns exemplos aqui, ó, de algumas fotos para vocês verem o quanto o exame das vestes são importantes. Então, se der para visualizar bem, você vai ver que nessa peça de roupa aqui, ó, isso aqui é uma marca de uma ferida, um orifício de entrada, correto? E olha como a roupa ficou danificada quando esse tiro entrou em contato com a vestimenta e, lógico, em seguida com o corpo de quem a recebeu. Então, você tendo a veste, você consegue posicionar em detalhes para saber aonde foi o tiro, aonde a bala passou, se a bala ali ela carregou fragmentos de tecido para dentro do corpo do indivíduo. Isso é possível, né, fazer, mas é lógico que só na microscopia de comparação. Isso aí é um ramo da balística, né, da perícia criminal, da balística forense. Então, o exame da veste, ela consiste nisso, ela ajuda a entender, ela ajuda a esclarecer bastante essa questão da dinâmica da injúria, da dinâmica do trauma, onde aconteceu, em que parte do corpo está, ok? E também ela serve para fazer exames posteriores, né, no lado da perícia criminal. Então, exame das vestes, ok? Exame simples, lembre-se de tudo que eu disse, que é só sucesso. Então, gente, eu encerrei a parte de técnicas necroscópicas, né? Tenham uma boa semana e em breve voltaremos com os assuntos posteriores, e agora eu vou mostrar, né, nas próximas aulas, parte por parte, como é que é feita cada incisão e como usá-las, as vantagens e as desvantagens, ok? Tenham uma boa semana e fiquem com Deus e muito obrigado.